Olá a todas e todos, eu sou a professora Ana Gabresch e essa é mais uma aula da disciplina História da Ásia do curso de Licenciatura em História EAD UFES. E essa é a nossa aula 3, em que nós vamos enfocar o nacionalismo na Ásia. Novamente, nós teremos como base o livro-texto da disciplina, né, o capítulo 3, em que iremos abordar o que a gente pode chamar de descolonização da Ásia, né, a libertação, os movimentos de independência no continente asiático, né, de libertação das potências europeias, o fim de todo aquele processo que nós estamos estudando até agora, né, de conquista e controle europeu nas regiões da Ásia. E agora, então, nós vamos enfocar o século XX, especialmente o período da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu, né, entre 1939 e 1945, e os eventos, então, que ocorreram durante a guerra e também no pós-guerra. Aproveitando-se, então, que as potências europeias estavam ocupadas com o conflito, né, muitas regiões se tornaram independentes nesse momento, né, entre 1945 e 1950. E aí nós temos o exemplo da Índia, que nós vamos comentar, a China, o Vietnã, mas também o Sri Lanka, Filipinas, Indonésia. A China ainda vai passar por uma revolução socialista, né, que nós vamos ver mais à frente. Em 1945, a Coreia conseguiu se libertar dos japoneses. O Camboja também se tornou independente da França, né, aproveitando que a França estava fragilizada por causa das consequências da Segunda Guerra Mundial, né? Conseguiu se libertar da França, então, em 1953. Malásia e Singapura também conseguiram se libertar da colonização inglesa nas décadas de 50 e 60. Esse é um movimento que vai acontecer também no Oriente Médio, né, nos países árabes, vai acontecer também no continente africano, mas nessa aula a gente vai enfocar então o chamado Extremo Oriente, né? Especificamente a região da Índia, da China, do Japão e das ilhas do Sudeste Asiático. Começando a falar da situação da Índia, nós vimos nas aulas passadas como a influência da Inglaterra era grande no continente asiático e como ao final do século XIX o Império Britânico tinha crescido tanto, né, tinha se consolidado e se estendia por quase um quarto do globo terrestre, né? E abarcava-se um quarto da população mundial. Então, seus domínios eram bastante extensos em regiões como a África e a Ásia. E falando especificamente da Índia, né? A Índia era considerada a joia da coroa britânica, né? O Raj britânico, que aí englobava não só a Índia, tá, gente? Outras regiões também como o Paquistão. Né? Então, mas na Índia, as elites locais, né, se ressentiam bastante, né, devido à pouca participação política, o grande controle da política por elementos de nacionalidade inglesa, né? Então, a pouca participação política. E nesse contexto de guerra, né, isso vai ser ainda mais revoltante, né, para essas elites. Já desde o século XIX, nós já temos desejo de libertação, evocando o nacionalismo, né, esse desejo de independência da nação frente aos colonizadores europeus. E então essas elites vão lutar por maior participação política no governo de seu próprio país e passaram a exigir a independência durante e após a guerra. No fim da guerra, a Inglaterra até as lideranças inglesas, né, até concordaram em negociar um processo de independência gradual, né, tomando a frente então do processo de tornando-se então a primeira potência colonial europeia a aceitar uma certa abertura, uma certa autonomia para as regiões colonizadas. Conceder uma certa liberdade, né, uma certa autonomia, mas sem
romper os fortes laços comerciais, os laços financeiros que uniam essas regiões. Então, em 1945, né, o ano final da guerra, o governo britânico começou a fazer negociações, né, para conceder uma autonomia gradual, né, conceder a independência, mas esse processo foi um pouco atrasado devido aos conflitos internos, conflitos religiosos e políticos que separavam as duas principais comunidades indianas, né, que era a comunidade hindu e a comunidade muçulmana. Nós temos a participação muito atuante do Partido do Congresso Nacional Indiano, né, o CNI, que é de maioria hindu. Né, o Partido do Congresso, como era chamado, coordenado pelas elites hindus, era liderado pela figura, né, de Mahatma Gandhi, que era favorável à manutenção de uma união indiana, né, uma ideia que era contrária ao que pensava as elites muçulmanas, que propuseram uma divisão do território em duas partes. Então, o Partido do Congresso, o CNI, foi obrigado a ceder. E aí, em 1947, nós temos a criação de dois estados independentes, né? A Índia, de um lado, né, de maioria hindu, e o Paquistão, né, predominantemente ocupado por muçulmanos. E tudo isso não aconteceu de forma calma, né? Esse novo estabelecimento de fronteiras entre os países provocou transferência de população entre os dois territórios e, como eu disse, não ocorreu num clima de paz, mas sim de muita violência, apesar dos fortes apelos de paz e tolerância por parte de Gandhi. Né? E nesse contexto, nesse clima tenso, eclode uma guerra civil. E esse momento, apesar dos apelos de Gandhi, né, esse é o momento, inclusive, que ele é assassinado. Ele é uma vítima da intolerância, né, assassinado por hindus radicais em 1948. Né, radicais que estavam inconformados com essa divisão entre Índia e Paquistão. Então, a gente sabe que até hoje esses conflitos existem, né, persistem, especialmente motivado por disputas territoriais, especialmente ali na região da Caxemira. E falando um pouco de Gandhi, né, Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi, como nós conhecemos, ficou bastante conhecido pelo seu método de desobediência civil, ou resistência passiva, né, que é a ideia de fazer uma pressão, né, exercer uma força com uma meta política por meio de protestos simbólicos, né, que não empreguem a violência, né, sem uso de violência, como, por exemplo, não cooperação econômica, desobediência das leis, mas sem partir para o confronto. É uma resistência por inércia, né? Você está fazendo o seu protesto, não fazendo nada, né? Não colaborando, não ajudando. Esse, de fato, foi um método desenvolvido por Gandhi e acabou sendo adotado por outros movimentos sociais também ao longo da história, como, por exemplo, as lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né, tendo a figura de Martin Luther King como um exemplo, né, que foi um admirador e estudioso de Gandhi. Bem, falando agora do Japão e como esse pequeno país, né, se torna, consegue se livrar do domínio das potências europeias e ela própria, esse país se torna uma potência imperialista também. Né? E é interessante notar que a expansão colonial, a expansão imperialista do Japão aconteceu num período curto de tempo. Né? Ela começa depois da Reforma Meiji, que a gente viu na aula passada, né? E é o resultado dessa busca do país para se equiparar com as grandes potências da época. Nós vimos que na era Meiji, né, na restauração Meiji, um dos grandes focos foi a industrialização e também o fortalecimento do poder imperial. E vai haver um trabalho muito intenso, né, até mesmo nas escolas, né, para reforçar
o poder do imperador. Se vocês recordam, na aula passada, né, a gente falou que o imperador no Japão não era tão forte. Havia os líderes locais, né, os guerreiros, os militares, né, os shoguns. Só que esses shoguns foram derrotados, né? E com a restauração Meiji nós temos o fortalecimento do imperador. E vai se trabalhar muito culturalmente, né, ideologicamente, o fortalecimento da ideia do imperador como alguém divino, né? Então vai se utilizar também dos elementos religiosos para fortalecer o poder desse imperador. Então, nesse espírito, né, de modernização, de industrialização, de fato, o Japão vai passar de uma sociedade agrícola bem tradicional, né, para se tornar uma verdadeira potência industrial, conquistando vários territórios e, consequentemente, se envolvendo em guerras. Na Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que o Japão se aproxima da Alemanha. Perdão, Alemanha não, tá, gente? Inglaterra e França. Aproximação com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial foi bastante proveitosa, né, para o Japão, porque como eles lutaram do lado dos vencedores, eles foram beneficiados com territórios depois, né, na recompensa lá para os vencedores, depois com o Tratado de Versalhes. Já a Segunda Guerra Mundial foi ainda mais proveitosa, né, para o Japão, pelo menos durante os conflitos, né? Durante esse conflito que envolveu várias potências, né? O Japão, que dessa vez vai se aproximar dos regimes ultranacionalistas, né? Da Alemanha e da Itália, esse país, o Japão, vai se aproveitar também para anexar várias regiões do Sudeste Asiático, do Pacífico, né, se aproveitando do desgaste inicial da França e da Alemanha, em especial, né, quando os nazistas ocupam a França, aí o Japão vai se aproveitar disso e acabar aproveitando-se, né, desse enfraquecimento da França, vai ocupar então as suas colônias ali na região do Sudeste Asiático. Aí vão ser incorporados ao Império Japonês, né, várias partes do litoral da China, Hong Kong, Macau, Filipinas, Indonésia, Camboja, Vietnã, Singapura. Então, são regiões em que ou vai ser governado diretamente por pessoas de origem japonesa, ou então vai ser colocado um governo que seja simpático, que seja favorável aos japoneses. Então, nesse momento, estava indo tudo muito bem para os japoneses, né? Os seus domínios já eram imensos, né? E o que aumentou bastante a sua área territorial, mas com o bombardeio do porto, né, de Pearl Harbor, o porto norte-americano, né, que ficava no Pacífico, foi bombardeado por japoneses, né? E esse ato foi fundamental para que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Né? Os japoneses, então, em dezembro de 1941, bombardearam uma base naval americana que ficava na região do Havaí. E foi um ataque bastante sangrento, né? Milhares de mortos. E os Estados Unidos, dessa forma, entram com toda a força na Segunda Guerra Mundial e promovem, então, o recuo das forças japonesas, que gradativamente vão perder o seu império. E o Japão vai ser ocupado pelas forças americanas, que vão controlar o país, então, até 1952. E falando da relação do Japão com a União Soviética, essa era um pouco conflituosa, né? Tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses e os soviéticos assinam um pacto de não agressão e tentam estabelecer relações amigáveis e pacíficas, que no caso de hostilidade entre uma das partes ou um outro país, né, o país que não estivesse envolvido nisso se manteria neutro.
A relação entre esses países bem delicada, né? As hostilidades entre a Rússia e o Japão remetem lá no começo do século XX, né? Entre 1904 e 1905 nós temos uma guerra, na Guerra Russo-Japonesa, que envolveu a disputa entre os territórios da Manchúria, Manchúria ali no nordeste da China, né, ali entre a Rússia e a China, e o território da Coreia. A Rússia foi derrotada, perdeu territórios, e essa guerra é o que deu um impulso aí no imperialismo japonês. Mas esse acordo também não durou muito, né? Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, o que levou à rendição, uma rendição bastante humilhante, né, para o Japão diante dos países aliados. E nesse mesmo mês, Stalin aproveitou para declarar guerra ao Japão, né, rompendo um pacto de não agressão entre eles, e invadiu o território da Manchúria, né, aquele que eu falei que era no Nordeste, no Nordeste da China, né, ele faz divisa com a Rússia, e Stalin então vai invadir essa região e vai retirar os governantes simpáticos ao regime japonês, né? E esse movimento de Stalin vai dar fim a toda essa força, né? Esse domínio japonês que havia na Ásia nesse momento. E agora abordando a China, nós vemos que o século XX vai ser de grandes transformações, grandes inovações, mudanças culturais, antigos hábitos, tradições que eram seculares vão ser abandonadas, né, como o hábito de usar longas tranças, longos cabelos, ou de apertar o pé das mulheres para que, né, elas tenham pés bem pequenos, que era o padrão de beleza, né, durante muitos séculos. Tudo isso é deixado para trás e a China quer se modernizar nesse momento. E no começo do século XX, a China é ainda uma monarquia, né, uma nação governada por um imperador. Nós vimos que o seu território há muito tempo havia sido invadido por uma série de potências estrangeiras, mas destaca-se a presença dos ingleses, né? E a presença estrangeira na China vai motivar o crescimento de movimentos nacionalistas, né? De desejo de que desses invasores saiam, vão embora. E não só no século XX, né, mas desde o século anterior nós vamos ver várias revoltas, né, nós vimos na aula passada. E com a virada do século, né, entrando no século XX, o nacionalismo chinês vai crescer ainda mais e vai levar ao fim da monarquia, né, a Revolução de 1911. A Revolução Nacionalista ou Revolução Republicana. E aí eu gostaria até de indicar um filme nesse momento, né, que aborda essa questão. O nome do filme é 1911 e é com aquele ator bastante conhecido, bastante famoso, né, Jack Chan. Então procurem aí nos seus canais de streaming 1911 com Jack Chan. Então, com esse movimento, nós vamos ver no ano seguinte a abdicação da imperatriz, né? Nós vamos ver então o fim da dinastia Qing, né? Que nós estudamos também nas aulas passadas. Então é um momento bastante icônico, né? Acaba em uma monarquia que tinha durado vários séculos. Então, com a queda da monarquia, a China se transformou numa república. Foi formado inicialmente um governo provisório, né? E esses momentos iniciais da República também não foram tranquilos, né? Foi marcado por uma série de revoltas provinciais, movimentos separatistas. Diferentes províncias do interior da China lutavam por a sua independência, queriam a separação da China. Nesse período formaram-se zonas de influência sobre o comando dos chamados senhores da guerra da China, né? Forças
locais, né, chefes militares que exerciam o poder nessas localidades e confrontavam então o poder central, né, do presidente, o poder da república. E nesse contexto então de lutas internas, surge uma grande força que passou a lutar contra esses líderes militares locais, né, esses senhores da guerra, para garantir a unidade nacional da China, né? Se a China hoje é esse país tão grande, né? Ele não se dividiu em pequenos países porque teve uma atuação muito forte do chamado Partido Nacionalista Chinês, né? Também conhecido como Kuomintang. E a sua figura central aí, Chiang Kai-shek, que atuou bastante na unificação nacional, na reunificação nacional da China. Esteve a ponto de se fragmentar nesse momento. Enquanto tudo isso estava acontecendo na China, né, outra força importante estava se fortalecendo nesse momento, estava despontando com uma força poderosa, né, e são os comunistas. Né? O fortalecimento do comunismo na China foi inspirado pelo sucesso da revolução organizada pelos bolcheviques, né, na Rússia, em 1917, e o fortalecimento do comunismo na China também está relacionado com essa modernização que a gente estava falando lá, né, no começo do século XX, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento de um operariado, né, e o fortalecimento deste operariado. Então, em 1921, né, foi fundado o Partido Comunista Chinês, mas logo ele foi perseguido pelo governo republicano, ele foi mantido na ilegalidade por Chiang Kai-shek. Na verdade, esse é um grande Kai-shek é um grande opositor, né, e que perseguia bastante, né, os comunistas. Mas ele se fortaleceu assim mesmo, especialmente sob a liderança de Mao Tse-tung, um líder bastante carismático. Então, a situação de tensão, né, entre nacionalistas e comunistas crescia cada vez mais. Como eu disse, Chiang Kai-shek vai colocar o combate aos comunistas como uma prioridade do seu governo e vai mobilizar forças gigantescas para reprimir e perseguir os comunistas. E aí irrompe uma guerra civil, né? Uma guerra civil entre o partido que controlava, né, a República Chinesa, né, o Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, e os comunistas liderados por Mao Tse-tung, que já tinham agregado muitas pessoas a seu favor. As promessas de acesso à terra aos camponeses levaram um apoio muito grande, né, da população rural aos comunistas. Então, eles se fortaleceram bastante, especialmente no interior. Então, aos poucos, os comunistas foram impondo seu domínio sobre o interior da China e reduzindo cada vez mais o poder das forças nacionalistas, que se concentravam principalmente na zona urbana. Ao final, né, em 1949, Chiang Kai-shek, líder do Partido Nacionalista, e os seus apoiadores e a alta burguesia chinesa acaba se rendendo, né, foge do país e partem em direção a Taiwan, fundando lá a República da China. Em contrapartida ao Estado fundado por Mao Tse-tung, né, a República Popular da China. Até hoje sabemos que há um impasse, né, entre essas duas regiões, né, que a China não reconhece a autonomia de Taiwan, enquanto que Taiwan se declara como independente, como um país independente. Né, então, esse é um conflito que ainda não foi resolvido nessa região. Bem, como falamos anteriormente, o que acontece na região insular, né, na região do Sudeste Asiático? Nós temos o controle, desde o século XV, nós temos o controle das potências europeias, lá desde o começo das grandes navegações nessa região. E falando aqui do século XX, que é o que a gente está estudando, nós temos uma atuação bastante agressiva, né, do Japão nessa região,
que durante os seus anos aí de imperialismo vai anexar toda essa região ali do Sudeste Asiático, né? Regiões como Hong Kong, como eu já falei, né? Filipinas, a Malaya, que é parte da Malásia, Singapura, Birmânia, que hoje em dia se chama Mianmar, Indonésia, e vai exercer uma ocupação extremamente cruel, né? Então não deixa nada a dever para a crueldade que os europeus exerciam ali sobre a Ásia. Então os japoneses vão fazer da mesma forma ou até pior, né? Explorando bastante essas regiões, os seus recursos naturais, porque afinal de contas era preciso recursos para sustentar a guerra, sustentar o militarismo japonês, né? O território japonês é pequeno, né? Não tem tantos recursos como ferro, madeira, né? É preciso buscar isso em outras regiões. Mas, mesmo sem querer, o interessante é que, mesmo não querendo, né, essa ocupação japonesa nessas regiões, ela vai acabar ajudando a independência, a autonomia dessas regiões. E, de alguma forma, o Japão até vai ajudar, né, a libertação, porque querendo que esses países, essas regiões, saiam da zona de influência europeia, né, as autoridades japonesas vão acabar incentivando a independência de algumas regiões. E aí o caso mais de maior destaque que a gente vê aqui é no Vietnã. E a figura de destaque aqui no Vietnã, ou Indochina francesa, né? Vocês lembram que o país que influenciava bastante, que controlava, né, o Vietnã era a França, né? Então a figura de destaque aqui é Ho Chi Minh, né, um revolucionário político, poeta, jornalista, que foi um dos principais responsáveis pela libertação do Vietnã do colonialismo francês e também do imperialismo norte-americano durante o século XX. E um fato curioso sobre sua vida, vou até pedir licença aqui para abrir umas aspas que eu achei bem interessante falar, é o fato que na sua juventude, né, antes de participar desses movimentos políticos, ele trabalhava como marinheiro no navio francês e contraiu uma doença, né, dentro do navio e foi abandonado pelos demais tripulantes aqui no Brasil, né, no Porto do Rio de Janeiro, para morrer. E então ele teve uma passagem aqui pelo Brasil, né? Ele morou no Rio de Janeiro e chegou a trabalhar em alguns restaurantes ali na região da Lapa. E ele esteve aqui no Brasil quando aconteceu um evento importante da nossa história, que foi a Revolta da Chibata, né? Um conflito que eclodiu ali no Rio de Janeiro, né? Com marinheiros negros se rebelando contra oficiais brancos que os açoitavam. Então ele acabou conhecendo, né, a luta de líderes sindicais negros contra atitudes racistas, e ele chega a citar mais para frente em seus escritos, né, como essas vivências impactaram, né, a sua vida. Ele também esteve nos Estados Unidos, onde entrou em contato com movimentos supremacistas brancos, como o Ku Klux Klan, e chegou a denunciar isso também, a crueldade desses movimentos. Também esteve na Inglaterra e na França e chegou a até mesmo ser o fundador, ser um dos membros fundadores do Partido Comunista Francês. E aproveitando, né, do momento em que os nazistas tinham invadido a França e invadiram a França e formaram um governo nazista dentro da França, o governo de Vichy. Não só o Vietnã, né, mas outras regiões vão se aproveitar nesse momento, né, para criar uma força de resistência à dominação francesa. No caso aqui, ele fundou a Liga Viet Minh para uma frente de resistência popular para lutar pela libertação da dominação francesa na região do Vietnã. A região da Tailândia, que era chamada de Sião,
né? Durante a Segunda Guerra Mundial, adotou uma postura neutra. Também foi invadida pelo Japão, como nós já falamos, mas preferiu adotar uma atitude mais colaborativa com os japoneses, e isso acabou ajudando um pouco no processo de libertação também da França. E o mesmo vai acontecer também na região ali da Birmânia, onde hoje é o Mianmar, né? Então, forças que desejam a independência, a libertação, né? Lideranças nacionalistas vão aproveitar esse momento aí de ocupação japonesa para conseguir se livrar então da dominação britânica. De forma sucinta, é isso que eu queria, os pontos principais do texto que eu queria abordar com vocês. Muito obrigado por ouvir até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.